Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui fazendo mais um estudo do nosso Gotas Homeopáticas, mais um dia de estudo do Organão da Arte Curar de Samuel Hahnemann. E hoje nós vamos ver o parágrafo 6, Sinais. Cada parágrafo nós demos um nome. Esse estudo faz parte do livro Organão da Arte Curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz da solidariedade, da compaixão e principalmente entendendo a função dos miasmas no nosso adoecimento, como tratá-los, chamado também de drenagem miasmática. Parágrafo 6. O homeopata deve ser observador imparcial, compreender as formulações metafísicas que a experiência pode comprovar pelos fatos. Então não é só acreditar em dados metafísicos subjetivos, mas ver aqueles que os fatos comprovem. Confiar em seus conhecimentos e no bom senso que devem dirigir o seu trabalho, pois a perspicácia, raciocínio lógico e transcendente percebe o que existe em cada caso individual de adoecimento. E o que existe de principal para você observar? As alterações existentes no corpo e na alma, reconhecíveis exteriormente através dos sentidos. São os sinais mórbidos, aqueles sinais físicos que a pessoa reclama, mas também tem os acidentes, os sintomas energéticos, mentoemocionais, ou seja, os desvios das anteriores condições de saúde do adoecido atual, que desequilibram os corpos sutis e deixam-no debilitado, adoecido, constituindo no que a pessoa sente e as pessoas que o rodeiam percebem, e o que o homeopata deve observar e anotar. Esses dados serão o roteiro seguro que nortearão a condução do tratamento. É importante a gente observar. A pessoa fala assim, eu sinto uma dor na perna. Aí um parente fala assim, depois que ele reclamou isso, eu vejo que ele fica mais triste, com menos vontade de fazer as coisas. Aí a gente vai entender que aquela dor na perna tem um conjunto de relações também com o seu emocional. E certamente o emocional começou primeiro. E o mental, principalmente. A homeopatia vai ser muito focada no mental da pessoa. O emocional é mais para o floral. Já falamos isso também no estudo, que chama o que florais, o que é. Todos estes sinais, objetivos e subjetivos perceptíveis, representam o adoecimento em toda a sua extensão, isto é, eles formam, juntos, o verdadeiro e único quadro concebível do adoecimento, ele é o terreno da pessoa. Então, cada adoecimento tem suas características, cada adoecimento tem aquela linha de ação que nós devemos procurar entender e observar para fazermos a indicação mais compatível, mais coerente com aquela pessoa. E aqui tem esse asterisco voltado lá para aqueles sintomas, sintomas físicos, mentais, emocionais, todos eles juntos ali. Então tem aquele asterisco e aqui vem a explicação que o Hahnemann dá sobre a situação. Portanto, é difícil entender como era possível, diante da cabeceira do doente, ocorrer a ideia de procurar e querer encontrar o que deveria ser curado na doença apenas do interior do corpo físico oculto e inacessível, sem ater-se criteriosamente aos sintomas emocionais e sem voltar-se justamente para eles durante o tratamento, com a pretensão de que você pode conhecer isso, a causa física, sem dedicar especial atenção aos sintomas emocionais e restabelecer a ordem no interior invisível, alterado e, ainda, com medicamentos desconhecidos, e que tal procedimento se chame forma racional da arte. Forma de curar única racional? Então, o Hahnemann aqui ele faz uma crítica às pessoas do seu tempo. Então, naquele tempo, o Hahnemann enxergava essas situações de uma forma delicada e fazia lá suas críticas. Nós temos que respeitar, porque também ele era muito criticado. Nós respeitamos todas as formas de trabalho, mas a homeopatia mostra-nos que o sintoma físico ele é acompanhado de um conjunto de sintomas emocionais, e são esse conjunto de dados que vai fazer prevalecer no entendimento do homeopata para a indicação mais coerente. Pois entendemos que nos adoecimentos, o que se manifesta aos sentidos pelos sinais e sintomas são
para o artista da cura, o próprio adoecimento. Então, os sinais e sintomas, aquilo ali é o adoecimento. É um conjunto de situações. É uma família de dados. Já que a essência imaterial nos corpos sutis, onde se produzem a causa do adoecimento, que podem ser percebidos pelo entendimento, bem como pelos efeitos mórbidos que podem ser sentidos e que serão relatados. Desta forma, existe necessidade de ver a própria doença a fim de poder curá-la. O que mais queremos procurar cumprir uma causa mórbida no interior oculto. Se rejeitarmos e desdenharmos o melhor objeto para a cura, que é a representação sensível, os sintomas claramente perceptíveis do adoecimento, os mais subjetivos que nos são relatados e nos falam tão intimamente da natureza do adoecimento e do que indicar para curá-lo. O que mais precisamos curar nas doenças além disso? É importante, então, nós começarmos a observar que o Hahnemann trazia para nós um entendimento maior, uma compreensão maior de cada situação daquela daí. E muitas das vezes a gente observa determinados adoecimentos, a gente fica querendo saber como tem aquele problema lá dentro, como poderíamos tirar. Mas a ideia é o que mental e emocionalmente foi gerado de toxinas deletérias, toxinas transcendentes na estrutura dos corpos sutis. Nós temos 2 estudos falando dos corpos sutis na internet. Um deles está na introdução do livro dos médiuns, que a gente vai mostrando baseado nas pesquisas de Barbara Brennan. Então, ao olharmos para essa estrutura psíquica, nós vamos começar a ver que o adoecimento não está no físico, ele está na estrutura psíquica da pessoa, no perispírito, ou nos corpos sutis. A partir do momento que você indique um remédio diluído, dinamizado, que vai agir e interferir nos corpos sutis, ele vai fazer com que todo aquele padrão de adoecimento se transforme e a pessoa recupera a saúde. Por exemplo, uma pessoa com asma e falta de ar, que só consegue respirar sentado, com certa dificuldade, ao tomar uma gota acima do CH7, num remédio X, ele melhora instantaneamente. Por isso, os sintomas mentais e emocionais, aqueles que estão diferentes do sintoma físico, ele é muito mais importante do que o sintoma físico propriamente dito. É importante nós entendermos, então, que o sintoma físico é um detalhe a ser observado. Mas entendermos que os sintomas mentais e emocionais são fundamentais para alcançarmos o objetivo, que é o restabelecimento da saúde, ou ajudar a pessoa a poder fazer a sua autocura, como alguns gostam de dizer. Que as luzes excelsas venham sobre nós, nos iluminando, nos fortalecendo para essa grande caminhada. Paz e luz, e as bênçãos celestes possam nos envolver a todos.